Olá amigos, bem-vindos para mais um vídeo aí da série de tutoriais para BPM. O vídeo de hoje a gente vai tratar aí do Toolkit Dashboard. Esse Toolkit ele já vem junto com o produto desde a versão 8.5.0, né? E ele serve para ajudar a gente a construir, ele tem um leque de ferramentas aí, recursos para ajudar a gente a construir painéis customizados de negócios que a gente consegue executar fora do contexto das instâncias de processo, né? Ou seja, eu consigo extrair informação de mais de uma instância de processo que esteja em execução ou não e construir painéis com gráficos do tipo pizza, de barras, para de uma forma visual demonstrar como é que está o andamento aí dos nossos processos, para ajudar os gestores de atividades específicas ou mesmo do processo como um todo. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Para quem achar mais prático, eu disponibilizei também aí na descrição do vídeo um link tanto quanto com TWX, né, com fonte do processo que a gente vai customizar aqui dentro desse tutorial, para que você possa baixar esse código e já colocar para rodar dentro do seu ambiente, como também um tutorial em PDF, para que você possa seguir passo a passo aí no seu ambiente e reconstruir esse painel de negócio customizado, usando aí o processo que já vem de exemplo no produto, que é o Hiring Sample. Ok? Espero que gostem do conteúdo e fique à vontade aí para incluir qualquer sugestão ou crítica nos comentários. Obrigado. Nesse tutorial de hoje a gente vai usar dois recursos específicos aí do produto IBM BPM. O primeiro deles é o Toolkit de Dashboard, que permite a gente construir gráficos, né, dentro de interfaces humanas, de Human Services. Um outro recurso que a gente vai estar utilizando nesse tutorial é a API TW Search. Essa API permite a gente fazer pesquisas dentro da base do BPM, né, para procurar sobre tarefas, instâncias de processos. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é usar a aplicação padrão do produto, chamada Hiring Sample. Na verdade ele vem duas versões desta aplicação, a gente vai usar a primeira, ele vem uma versão normal e uma outra que ele chama de Advanced, que usa alguns recursos avançados. A gente vai usar a versão mais simples mesmo, Hiring Sample. E a gente vai utilizar essa API TW Search para fazer a pesquisa sobre as instâncias que já foram criadas para solicitação da contratação de novos empregados. Então essa API TW Search vai ajudar a gente a fazer a pesquisa sobre as instâncias que estão em execução no nosso ambiente. E com o Toolkit de Dashboard a gente vai construir um gráfico com o resultado desses dados recuperados através da API TW Search. Vamos lá? Bom, o primeiro passo então é a gente abrir a ferramenta de desenvolvimento do BPM, que é o IBM Process Design, né? A primeira tela que abre assim que a gente abre essa ferramenta é essa interface do Process Center, onde eu tenho a lista de todas as aplicações disponíveis. Como eu já antecipei, a aplicação que a gente vai usar neste tutorial, nesse exemplo, é Hiring Sample, que tem o acrônimo HSS. Vou clicar aqui para abrir ela na minha ferramenta de desenvolvimento. Primeiro passo para a gente começar a desenvolver painéis customizados é acrescentar o Toolkit do Dashboard. Então eu vou aqui em Kits de ferramenta ou Toolkit, se a sua versão tiver em inglês, com um sinalzinho de mais, procuro aqui o Toolkit painéis, se a sua versão tiver em inglês vai vir Dashboard aqui, vou escolher o da versão do meu produto. No meu caso aqui é 8.5.7, mas se você estiver usando uma versão 8.5.0.1 para frente, esse toolkit também existe lá, vai estar disponível para uso, e esse tutorial pode ser seguido à risca, que ele também vai funcionar nessa versão para frente, ok? O próximo passo aqui é a gente criar um serviço que vai recuperar os dados que a gente vai utilizar no nosso painel. Então o primeiro passo de todos aqui, eu vou definir uma estrutura de dados, uma variável de negócio aqui, um objeto de negócio, clicando aqui em dados, sinal de mais, objeto de negócio, que é que é onde eu vou armazenar os dados do meu relatório. Vou chamar ele aqui de Report BO, ok? Concluir. Vou criar aqui duas variáveis dentro desse objeto. A primeira chamada departamento, que vai ter o nome do departamento, e outra que é quantidade, que vai ter, esse aqui eu vou definir como numérico, como integer, porque ele vai armazenar a quantidade de vagas para cada departamento, ok? Agora sim, vamos criar a implementação do serviço que vai recuperar os dados aí das instâncias do processo de Hiring Sample. Então eu venho em implementação, sinal de mais,
Eu vou escolher o segundo item aqui, serviço do sistema geral. Eu vou nomear esse serviço aqui como GS, lista de requisições por departamento. Ele por padrão me traz essa palheta em branco. Eu vou arrastar um script do servidor aqui para o meio, que é tudo o que eu preciso. Vou chamar aqui de recuperar dados. Vou ligar essa atividade com o início do processo e depois com o final do processo. Feito isso, eu vou aqui em variáveis e definir que esse serviço vai devolver uma variável de saída do tipo, eu vou chamar aqui de retorno. E vou selecionar o tipo dela como aquela variável que a gente acabou de criar, report BO, e dizer que ele é uma lista daquele tipo de variável. Selecionando aqui então a atividade de recuperar dados, eu vou marcar aqui implementação e colocar aqui o código necessário. Vou até expandir aqui para que ele recupere esses dados. Vou explicar mais ou menos o que esse código está fazendo. A gente define uma variável aqui do tipo, que eu chamo ela de search, e falei que ela é do tipo TW_search. Primeira parte aqui da estrutura dessa API é definir as colunas que serão retornadas. Eu criei duas variáveis, uma chamada call_instance_id e outra departamento. Ou seja, eu vou ter duas colunas, uma chamada call_instance e outra call_depth, que a minha pesquisa vai recuperar da base do BPM o ID da instância e o nome do departamento que aquela solicitação de vaga se refere. Aí aqui depois que eu defino, eu queria esse objeto defino ele como a coluna do tipo instância do processo, qual que é de onde vem o dado, se ela vai ser usada ou não para ordenação. E aqui embaixo, na de departamento, eu falo que ela é do tipo Business Data, ou seja, porque essa aqui é uma coluna que ela não é das colunas padrões do produto, é um atributo definido como dados de negócio dentro do meu processo. Depois que eu definir as colunas que eu preciso, eu acrescento ela aqui no método search.columns, né? Eu crio um array e coloco quantas colunas eu desejar, ou seja, a minha pesquisa vai me retornar esses dois dados, a instância do processo, o número da instância do processo e o nome do departamento. O próximo passo que eu preciso fazer para usar a API TW_search é definir as condições, né? Fazendo uma analogia com uma consulta em banco de dados, seria a cláusula where, né? Ou seja, o que da base do BPM eu vou trazer nessa consulta. Aqui eu defini que eu vou trazer os dados do processo que começar com o nome Standard Employee Requisition, que é o nome que ele dá para toda instância nova aí do processo Hire Sample, começa sempre com este nome, né? Então eu criei uma condição que eu chamei aqui nome da instância, e esta condição aqui eu disse que ela sempre que começar com este nome, porque toda instância nova criada para o processo Hire Sample, ele coloca esse nome Standard Employee Requisition for, ele acrescenta lá o nome do departamento e do gerente que requisitou. Então, para a gente interessa só que comece com esse nome, porque eu quero pegar todas as instâncias, independente de quem que fez a solicitação para esta nova vaga, né? Então, aqui eu incluo esta informação de que a condição da instância se dá por esta coluna, nome da instância, né, que eu defini aqui em cima primeiro, e ela iniciar por esse padrão aqui, Standard Employee Requisition. Aí lá em Search Conditions eu coloco um array aqui de um item só, mas eu poderia ter mais de uma condição para fazer este filtro. Próximo passo aí para a gente definir a nossa consulta é a ordenação que ela virá. Eu criei então aqui uma variável do tipo TW_search_ordering e defini que ela vai ser ordenada para aquela coluna lá, departamento que eu criei lá em cima, né? Então eu coloquei ela aqui como TW_search_ordering ascendente e acrescentei lá no search order by um array. Mais uma vez eu poderia ter mais de um critério aqui para fazer a ordenação, mas nos interessa só ordenar por departamento. Feito isso, eu tenho uma última configuração que eu preciso fazer na API TW_search, quer dizer, de que maneira que vai ser organizado os dados que virão, se é por tarefa ou por instância de processo. Eu organizei aqui por instância de processo, porque o meu processo pode ter mais de uma tarefa, né, dentro de cada instância, e aqui de uma forma geral eu quero saber por instância do processo a quantidade de solicitações por cada departamento, ok? E aqui eu mando executar e guardo o resultado da execução num objeto chamado results.
e aqui embaixo eu simplesmente vou fazer a leitura, vou fazer um for, né, desse resultado, e vou populando aquela minha variável que eu chamei de retorno, que é uma lista daquele nosso estrutura de dados que a gente criou chamada Report BO. E aqui eu fiz uma lógica de negócio para ele ir incrementando aqui, quando o departamento for diferente, ele criar um novo item na coleção retorno, acrescentar lá o nome do departamento. Se for a linha seguinte, a instância seguinte aqui do resultado do TW Search for do mesmo departamento, ele simplesmente acrescenta mais uma aqui embaixo. Então essa é tudo que a gente precisa para fazer uma pesquisa usando a API do produto, sem precisar conhecer a base do produto, sem precisar fazer select direto na base do produto, usando a API nativa aí do BPM, que permite a gente fazer consulta limpa aí dentro do produto. Ou seja, se eu migrar produto, aplicar uma correção e mudar a estrutura interna do banco de dados, eu não preciso me preocupar, porque a API mantém aí uma retrocompatibilidade. Ok? Então aí está implementado o nosso serviço que vai recuperar os dados para a gente poder, usar para compor, para criar o nosso painel de negócios. Maravilha! Serviço que recupera os dados criados. Vamos então criar a interface aí de usuário. Aqui, interface de usuário, botão mais. Vamos escolher aqui esse tipo serviço manual executado num servidor, que é um Human Service, que é executado num servidor, chamado aqui de HS. Resumo de contratações, né? E vou concluir aqui no botão concluir. Está criado o meu processo. Primeira coisa que eu vou definir aqui é nas variáveis. Eu preciso ter 3 variáveis aqui, tá? Do tipo particular. A primeira que eu vou chamar aqui de dados, que adivinhe você, ele vai ser uma coleção daquele nosso objeto Report BO, que eu vou popular isso aqui depois que eu executar aquele serviço que a gente acabou de criar. E eu vou precisar criar outros 2 objetos. Um vou chamar aqui de chart data, que seriam os dados do gráfico, né, que a gente vai usar para construir o gráfico. E um outro aqui que eu vou chamar de chart options, que eu vou colocar aqui do tipo chart display options, onde eu vou armazenar as configurações do tipo de gráfico que eu vou criar. Aqui dentro do meu painel eu vou arrastar 3 componentes. Um primeiro que eu vou chamar aqui de serviço aninhado, que eu vou chamar de recupera dados. E esse cara aqui, na implementação dele, eu vou marcar que ele vai chamar aquele nosso serviço lá, lista de requisições por departamento. Aqui em mapeamento de dados eu vou marcar que o resultado da execução desse serviço ele vai salvar na variável dados que a gente acabou de criar. A segunda caixinha que eu vou colocar aqui nesse fluxo, nesse diagrama, é script de servidor, onde eu vou trabalhar esses dados. Vou colocar aqui preparar dados, ou processar dados, melhor, né? Processar dados, que eu vou pegar os dados que a gente recuperou ali no serviço anterior e vou criar as informações para montar o gráfico. E por último, uma interface visual aqui, que eu vou chamar de exibir gráfico. Ou exibir relatório, melhor, né? Relatório. Então aqui eu vou unir essas caixinhas todas. Se você perceber, a primeira que ela já está implementada, a gente chamou aquele serviço que a gente criou no passo anterior. Essa segunda aqui, vou aqui em implementação. E coloco aqui o código necessário para a criação do objeto. Aqui eu vou trabalhar com o chart data, vou criar as novas instâncias desse objeto. E aqui na série eu vou criar uma única série chamada departamentos, né? Onde eu vou alimentar com aqueles dados da variável local aqui, tá vendo? A variável dados aqui, estou fazendo um for para ler todos os itens que tiver dentro dela. E vou criando então um cara que a gente chama char data point. E eu vou recuperando os dados do nome do departamento, da quantidade, colocando nesse data point o nome e o valor, né? E vou preenchendo isso aí dentro dos plots lá do meu gráfico. Faço isso para quantos itens eu tiver na minha coleção de dados lá, Report BO, ok? E assim, nesse último trecho de código aqui eu estou configurando o gráfico para ser do tipo pizza, né? É mais ou menos esse aí todo o código que a gente precisa utilizar. Feito isso, vamos configurar aqui
na interface visual o nosso relatório. Vou clicar aqui em Quotes, exibir relatório. Aqui eu preciso em filtro dizer que eu quero ver os itens do painel, eles não são mostrados por padrão, tá? Você vem aqui em filtro e marca se tem painel ou dashboard, se a sua versão tiver em inglês. E a partir daí a gente vai ter algumas opções extras aqui no nosso painel. Para começar aqui, vamos criar um item da categoria seção. Seção com duas colunas. Arrastar aqui antes do nosso botão. Nessa seção com duas colunas, na primeira seção ali, eu vou colocar um gráfico, que é esse que eu arrastei para cá. Esse gráfico aqui já faz parte do Toolkit Dashboard. E aqui, ele automaticamente já viu que tem um tipo de dados aqui, Chart Data. E ele já selecionou automaticamente como ligação, como bind. Então não preciso me preocupar. Aqui em configuração, eu vou dar o título aqui para o meu relatório. Vou colocar aqui vagas por departamento. Vou dizer que esse gráfico vai ter 400 por 400 na largura e na altura. Como é um gráfico de pizza, né, eu vou dar uma dimensão quadrada para ele. Vou escolher um tema aqui, tendência de rotatividade. Aqui legenda, vou querer legenda na parte inferior. Descendo mais aqui eu tenho outras opções. A mais importante aqui é exibir opções. Eu vou clicar nesse botão e vou selecionar aquela variável que a gente criou, Chart Options, que tem as definições para dizer que esse gráfico é de pizza. Feito isso, vou salvar aqui e vou incluir a parte final do nosso gráfico, do nosso dashboard. Aqui em variáveis, arrastar variáveis dados para cá, que vai ter, né, uma tabela com a estrutura dos dados aí que a gente utilizou para compor o gráfico. E aqui selecionando essa tabelinha, eu vou em visibilidade e dizer que ela é apenas leitura. Pronto, está construído aí o nosso dashboard. O último detalhe que falta aqui é em visão geral, a gente definir como é que ele vai ser exposto, né? Então eu marco aqui a opção expor como, ele tem lá painel, né? Se a sua versão tiver em inglês, deve estar dashboard aqui. E aqui o grupo de pessoas, de times que vão ter permissão para ver este painel. Vou colocar aqui todos os usuários para facilitar aqui o nosso teste. Vou salvar, tá pronto, né? Podemos já testar aí o nosso painel. Tudo pronto para a gente testar o nosso painel. Eu vou entrar aqui com um usuário, né? Qualquer. Você percebe aqui no meu ambiente eu já tenho algumas instâncias criadas, né, desse processo de negócio. Vou vir aqui mostrar mais aqui no item painéis. Você percebe que tem um item novo aqui, resumo de contratações que a gente acabou de criar. Vou clicar nele e tá aí o nosso painel funcionando, né? Então eu criei 3 instâncias de requisições para a área de finance, 2 para a área de marketing e 1 para software engineer. Eu vou concluir isso aqui. Eu vou criar mais uma requisição de processo para a gente ver que os dados desse gráfico vão ser atualizados, né? Vou aqui no meu processo, criar uma instância nova dele. Vou dizer que é para o departamento de Product Development, que é um que nós não temos lá ainda. E vou submeter. A partir daí já é o suficiente. Se eu voltar aqui no meu relatório, você percebe aqui que ele atualizou e encontrou aqui mais uma área, mais um departamento dentro do meu gráfico e já atualizou ele. É isso. Isso é o que eu queria mostrar para vocês. Dá para a gente montar gráficos de vários tipos. Se eu abrir um outro aqui que eu criei para um outro tipo de processo diferente usando gráficos de barras, enfim. Dá para a gente usar a criatividade aí para montar gráficos da maneira que for necessária para atender o nosso negócio. Se você quiser estudar um pouco mais a fundo, os painéis de performance do produto são todos criados usando esse toolkit, né? Então fique à vontade, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se tiver alguma crítica, alguma coisa do tutorial que não funcionou, por favor, nos comunique. Obrigado e até o próximo vídeo.